Então, um estudo nos Estados Unidos que nos diz que 43% dos pais dormem com os filhos na mesma cama. É uma polémica que vem de longe, mas hoje vamos falar um bocadinho dos porquês, dos inconvenientes e das vantagens que existem em dormir com os filhos na cama. O meu nome é Paula Monteiro, obrigada por estarem aí. Vão dizendo olá, vão colocando as vossas questões e eu vou tentar responder a todas elas. Ok, então. Porquê que os pais dormem com os filhos na cama? Inicialmente, quando aparece o primeiro bebê lá em casa, é normal que os pais fiquem angustiados, fiquem com medo, não sabem exatamente como é que o bebê reage. Há várias histórias, infelizmente verdadeiras, obviamente, de bebês, por exemplo, que morrem com síndrome de morte súbita, e isto é um sinal de alerta muito grande para os pais se preocuparem durante a noite com o sono dos filhos. É normal, por isso, que o berço ou a cabinha de grado esteja no quarto dos pais, esteja pertinho da cama, sobretudo do lado da mãe. E porquê também? Também porque facilita o ato de amamentar, para a mãe não ter que se levantar todas as noites para ir amamentar o filho, ou o pai ir buscar o filho a outra divisão. Portanto, digamos que nos primeiros meses se torna muito prático para os pais ter o bebê a dormir no quarto com eles. Não sei quem é que está a chegar aqui. Temos a Joana, obrigada. Olá, Joana. Olá, Francisco. Que bom. Olá, Pedro. Portanto, naqueles primeiros meses é muito confortável ter ali o bebê, não é? Mas é confortável ter ali o bebê aonde? Perguntam vocês. Muito bem. A caminha dele, que deve ficar, a caminha do bebê deve ficar mesmo ao lado da cama dos pais. E os pais não devem dormir, apesar de dar muito jeito, não devem dormir com ele mesmo na cama deles. Por vários motivos. O bebê é muito levezinho, o colchão é muito mole, existem almofadas, a mãe pode adormecer e... Ok, todo um cenário que nós nem sequer queremos imaginar. Mas é normal para o bebê estar pertinho dos pais até pelo menos até aos 7 meses. E porquê 7 meses? Porque é quando o bebê tem a noção de que a mãe não é um prolongamento dele próprio. Então ele sabe que mesmo que a mãe esteja longe, mesmo que ele não tenha uma figura cuidadora perto dele, ele sabe que ela vai voltar, porque ele já tem essa noção. O que é extraordinário. Então, se perguntarem, então com que idade é que nós podemos tirar o berço ou a cama do bebê para o quarto dele, tirar do quarto dos pais para o quarto dele? 7 meses seria uma boa idade. Então, podemos dizer, entre os 7 meses e 1 ano será uma boa idade. Máximo dos máximos dos máximos, 2 anos. Ok? Mas máximo dos máximos dos máximos. O que é que acontece aos 2 anos? Aos 2 anos está-se um desenvolvimento fantástico nas crianças. E o primeiro deles é a criança deixa de ser bebê e passa a ser criança. Ou seja, a idade de ser bebê, de precisar de alguém sempre ali a dar-lhe aquilo que ele precisa, imediatamente deixou de acontecer. Ou antes, precisa de deixar de acontecer, porque o bebê, agora criança, já está preparado para isso. E acontece uma coisa extraordinária. A criança começa a ter capacidade de se autoconsolar. O que é isso, autoconsolar? É acalmar-se. É, por exemplo, acordar de noite, sozinho no seu quarto, e olhar para o lado, não estar lá ninguém, e ele diz, vou chorar, vou chamar alguém, não, vou dormir. A própria criança acaba por restabelecer o seu próprio equilíbrio. Agora, imaginem, deixem-me fazer um parênteses, é também por isto que a chupeta deve ser largada a esta idade. Porque é um heteroconsolo e não um autoconsolo. E havendo heteroconsolo, impede-se o desenvolvimento do autoconsolo, deste discurso interno, desta capacidade de se consolarem a si próprios. Portanto, se a criança estiver a dormir, habituada a dormir com os pais, o heteroconsolo continua a existir. Pode não ser a chupeta, pode não ser a fraldinha ou aquele objeto que anda com a criança para todo lado, mas estão ali os pais. Portanto, não há necessidade de desenvolver isto. Aliás, reparem, as competências normalmente são desenvolvidas porque são necessárias. Isto acontece com tudo, não é? Nós comemos de faca e garfo porque nos incentivam a isso. Porque senão não comeríamos de faca e garfo. Há povos que não comem de faca e garfo. Portanto, todas as competências surgem de uma necessidade de surgirem, não é? De serem desenvolvidas. E, portanto, esta é também uma competência, dormir sozinho. Quem diria, não é? Que isto é uma competência. O que é que acontece? Porque é que nós temos que ter esta capacidade de autoconsolo? Reparem, mesmo que à noite
as crianças estejam a dormir com os pais, e isto possa para os pais representar algum tipo de proteção, algum tipo de miminho extra, porque afinal durante o dia não estiveram com eles, ou estiveram muito ocupados e não lhes deram muita atenção. Então tem aquele momento ali de aconchego, de afeto, em que há troca de carícias. Isso é muito bom, é verdade que sim, mas não pode ser nem por sistema nem durante a noite. Não quer dizer que os filhos não possam adormecer na cama dos pais, eles possam contar-lhes uma história enquanto lá estão, mas a seguir os filhos devem saber que aquela cama, aquele é o território dos pais enquanto casal. E, portanto, existe depois o território da criança enquanto filho, que é a cama dele. Ok? Então, é muito importante passar-se esta ideia logo, esta urgência, esta necessidade de respeitar também territórios. Isto também é uma aquisição que as crianças têm que fazer, mais uma competência que elas vão fazer. Mas estava eu a dizer que enquanto eles estão com os pais à noite, muito bem, durante o dia não estão. Podem estar no recreio da escola e não terem um amiguinho que brinque com eles. Isso pode acontecer. Podem estar a fazer uma ficha de avaliação na sala de aula e não há ninguém a acalmá-lo se ele estiver enervado, a acalmá-lo se ele estiver inseguro, a acalmá-lo se ele estiver com medo de não conseguir responder às perguntas todas. E naquele momento a criança tem que usar aquela competência que ela desenvolveu quando aprendeu a dormir sozinha. Claro que há outras situações em que ela pode fazer isto, mas, por norma, dormir sozinha é uma boa oportunidade para isso. Ok? E isto, nós podemos falar também do facto dos pais o incentivarem a terem mais autonomia, a não se deixarem vencer por obstáculos. Sim, mas tudo isso, se for desenvolvido quando as crianças, ou se houver tentativa de ser desenvolvido quando a criança dorme na cama com os pais, vai ser muito mais difícil. Ok? Então, deixa-me ver se há aqui alguma pergunta, desculpem lá. Olá, doutora Paula, beijinhos. Olá, Filipa. Olá, Mónica. Olá, Tiago. Quem está aqui? Boa tarde. É mesmo muito bom. Vão participando, vão ter-vos aí desse lado. Ok, mais coisas. Sabem que muitas vezes não são os filhos que querem ir para a cama dos pais. São os pais que querem que os filhos vão para a cama deles. Ok? E aqui... Ok, vamos ser honestos. Todos nós já passamos por isso, não é? Querer o tal aconchego que eu falava há pouquinho. Mas, na verdade, os filhos, quando servem... A palavra servir é uma palavra muito forte. Deixem-me usar outra palavra. Quando os pais se apoiam nos filhos para satisfazer necessidades de afeto, há uma coisa aqui que acontece. O casal não deve estar a funcionar muito bem, ok? Porque esta necessidade de afeto deveria ser horizontal e não vertical, não de pais para filhos, mas entre o casal. A relação sexual não serve simplesmente necessidades físicas, serve necessidades emocionais e mentais. E é aqui que entra o afeto também. Muitas vezes os pais sentem-se sozinhos, ou porque são pais solteiros, ou porque um deles viajou, e a criança passa para a cama dos pais. A questão é que no caso do pai que viajou, quando o pai volta, a criança tem que ir para a cama dela. E isto para a criança também pode não ser muito bem visto, porque se sente, afinal, não é por ela que aquela situação está a acontecer, é porque a mãe ou o pai precisam disso, mas quando já não precisam, a criança vai para a cama dela. É muito importante cada criança ou cada filho perceber que existem dois sistemas em casa, o sistema conjugal e o sistema parental, que coexistem, mas que existem. Quando os pais vão para o seu quarto e encostam a porta, ou quando a criança tem que ir ao quarto dos pais e tem que bater à porta, mesmo que esteja encostada, não fechada, ela tem que bater à porta, isto tudo dá-lhe a sensação de que existe em casa alguém que toma conta dela, que está acima dela, que conhece as suas necessidades, que sabe o que é melhor para ela. E os pais, o papel de pai e o papel de mãe tem a ver com a função. Isto é uma função, a função de pai, a função de mãe. E como tal, obriga muitas vezes a fazer aquilo que tem que ser feito e não aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nos apetece fazer. E isto que tem que ser feito. Quem viu o live há pouco tempo, quando eu falei do papel de pai e do papel da mãe,
E quando eu falei dos filhos e do desenvolvimento do complexo de Édipo, é muito importante, nessa altura, que acontece entre o ano e meio e os 5 anos, mais ou menos, não é? Por aí, é muito importante que nessa altura os pais tenham muito bem definidos qual é o território dos filhos e qual é o território dos pais. Se isto não estiver bem definido, a criança que quer ser namorada, a menina que quer ser namorada do pai ou o menino que quer ser namorado da mãe, não consegue fazer o descolamento. E ao não conseguir fazer este descolamento, vai se sentir também um pouco traído, porque afinal de contas a sua mãe está a dormir com o seu pai. Isto na cabeça das crianças pode ser bastante confuso, ok? Então é bem melhor que esporadicamente, se a criança tiver medo, possa ficar... Medo não é aquele medo que as crianças têm quando têm um pesadelo. Quando há uma situação traumática, é normal as crianças passarem algum tempo na cama dos pais, mas há algum tempo, não é por sistema, não é que isso possa ser a normalidade. Deixa eu ver se está aqui a chegar uma pergunta do Pedro Silva. Se a criança, por regra, dormir na sua cama e quando teve um dia mau está assustada por qualquer motivo, quer ir dormir com os pais, principalmente para se sentir protegida, ou deve-se permitir ou não que vá para a cama dos pais? Se sim, até que idade? Essa é uma boa pergunta, Pedro. Era exatamente aquilo que eu estava a dizer. Numa situação traumática, claro que a criança poderá passar lá algum tempo. E isto pode acontecer 5, 6, 7, 8 anos. Sim, pode, numa situação traumática. Ok? Pouquinho tempo. Que não seja a norma, mas a exceção. Agora, a criança teve um pesadelo, acorda aos gritos ou vai ao quarto dos pais. Nessa altura, os pais devem voltar com ela para o quarto dela, devem abraçá-la, devem deitá-la, aconchegá-la e ficar um bocadinho com ela, mas não deitada com ela. Ali sentada ao lado dela, sentada no chão, e podem dizer à criança: está tudo bem, ligamos um bocadinho a luz, vemos se está alguma coisa ali no ambiente que tenha assustado a criança e podemos assegurar-lhe que está tudo bem e de que nós vamos ficar ali um bocadinho até ela adormecer. E que quando ela adormecer vamos voltar para a nossa cama. Ok? Se ceder muitas vezes, se a cama dos pais passar a ser o território dos filhos, depois vai ser muito mais difícil fazer o contrário, tirá-lo de lá, não é? Desmontar esta imagem. O que também que acontece muitas vezes, quando as crianças estão para ir para a cama e já estão habituadas a dormirem com os pais, o que pode acontecer é as crianças desenvolverem comportamentos ansiosos. Os comportamentos ansiosos de não me deixes sozinho, deixa-me fica à minha beira, deixa-me ir para a tua cama. E esses comportamentos ansiosos que podem ter um motivo ou não, um medo real ou não, apesar de tudo, vão fazer com que sejam segregadas no corpo hormonas de stress. E a criança vai passar a ter, por hábito, hormonas de stress no seu corpo. Ou seja, aqueles comportamentos ansiosos que se manifestam ao início da noite, quando vão para a cama e precisam do apoio do pai para dormir, pode converter-se num comportamento ansioso que se manifeste mais durante o dia. Então também isto nós devemos evitar, porque não será bom para os nossos filhos. Ok? Vou responder aqui algumas perguntas, estas de Pedro já respondi. Deixem-me ver aqui algumas perguntas que me foram chegando. Há alguma idade em que os pais possam dormir com os filhos? Como eu disse há pouquinho, poder dormir com os pais, os filhos não devem poder, não é? Não devem dormir. Que aconteça de vez em quando, esporadicamente, é normal, ok? Mas é uma coisa muito, muito pequenina, muito pouquinha, ok? É uma exceção, não é a regra. Com alguma idade, é normal que eles até aos 2 anos ainda apareçam a dormir para pedir um mocinho na cama dos pais. Não mais depois disto. Depois tem que ser mesmo muito esporádico. É muito porque a criança vai pedindo e os pais vão incentivando a que a criança volte para a sua cama. Que influência pode ter no relacionamento presente e futuro entre pares, escola, trabalho, etc? Que excelente pergunta. Uma criança que está habituada a dormir com os pais, naturalmente não vai fazer as coisas de criança, que é ir dormir à casa dos primos ou dormir à casa dos avós, não é? O que acontece muitas vezes quando alguns pais pedem aos avós para ficarem com os filhos, se eles vão de fim de semana ou se eles vão fazer um programa só para eles, o que acontece é os filhos que já estão habituados a dormir com os pais, depois na casa dos avós também dormem com os avós.
ou um dos avós sai da sua cama para os filhos ficarem lá com o outro. Estamos a perpetuar a mesma coisa, não é? Eles acabam por não ter a oportunidade de desenvolver a competência, de se autocontrolarem, controlarem as suas emoções, controlarem os seus medos fora de casa, num ambiente que é um ambiente que eles conhecem, é um ambiente protegido, é o ambiente da casa dos avós, ou da casa dos primos, ou da casa dos padrinhos, ou o que quer que seja. É a partir destas dormidas em casa dos avós, ou dos tios, ou dos padrinhos, é a partir daqui que depois também mais tarde eles dormem em casa de amiguinhos ou vão para acampamentos de verão, e se eles não estiverem habituados a fazer isso, eles vão ver sonegada essa fatia da sua vida social, porque não vão ser capazes de o fazer, vão estar inseguros, e os pais também, já sabem como é que os filhos estão, depois também não se sentem à vontade em deixá-los dormir fora. Ok? A Sofia Monteiro Macaia pergunta como é que se faz o desmame se a criança estiver habituada a dormir com os pais. Muito boa pergunta. Muito bem. É verdade que, imaginem que agora vocês pais estão habituados a que os filhos durmam, habituaram-se a que os filhos durmam na vossa cama. O que é que podem fazer? Existem aqui quase 3 fases, não é? A primeira fase é, vocês têm que decidir isso. E então comprometem-se com essa decisão. A partir de agora, o meu filho, a partir do próximo fim de semana, a partir do próximo primeiro dia de férias, o nosso filho não vai dormir na cama connosco. Então vamos comunicar isso à criança. Ele tem a cama dele, é um espaço muito bonito, tem lá as coisas dele, e ele vai dormir na cama dele e os pais vão dormir na cama deles. Ok? A primeira fase é essa. A segunda fase é dizer aos filhos, explicar à noite, quando ele quiser ir para a cama, voltar a lembrar, não, eu vou-te levar para a tua cama, tu vais ficar bem, está tudo bem, posso-te ler uma história e depois eu venho e tu vais dormir. Se a criança se levantar, os pais voltam a pô-la lá. Se a criança se levantar, os pais voltam a pô-la lá. E por norma, isto vai durar cerca de 1 semana, ok? Mas vejam só, imaginem os filhos quando dormem com os pais, o descanso dos pais e mesmo o descanso dos filhos nunca tem a mesma qualidade. As crianças mexem-se muito. Uma criança pequenina ocupa mais espaço numa cama, ou precisa de mais espaço numa cama do que 2 adultos grandes, 2 adultos bem constituídos, porque a criança estica-se, dá pontapés, dá cotoveladas, rebola, atravessa-se na cama, e quando estão lá os pais, ela faz isto tudo em cima dos pais. Ora, naturalmente não há quem consiga ter um sono descansado e um sono reparador. E este também é um dos motivos porque os pais acabam por deixar os filhos dormirem no quarto com eles, porque estão cansados, estão mesmo exaustos, porque noite após noite levantaram e deitaram aquelas crianças, não é? Só que para as crianças isto também não é bom, porque não é dormir num ambiente sossegado, num ambiente plano, onde eles possam esticar-se sem resistências de nada, não é? Portanto, a qualidade de sono deles também não é muito boa. Mas os pais, o que é isto, portanto, para os pais? 8 dias em que eles não vão andar a dormir bem, para o resto do tempo poderem todos dormir bem. Não é quase nada, não é? Então, é esta fase, é primeiro a decisão, depois a luta constante e depois usufruir o resultado. Ok? Mas primeiro é a decisão. Claro que as crianças vão oferecer resistência, claro que sim. Há uma coisa aqui que é muito importante neste desmame, é que a criança não esteja demasiado cansada. Imaginem que a criança teve um dia muito preenchido, está mesmo cansada. O que acontece, se calhar também vocês, enquanto adultos, já experimentaram isto, que é quanto mais cansados estamos, mais dificuldade temos em relaxarmos e adormecermos e termos um sono reparador. E com as crianças acontece isto mesmo. Nós pensamos que não, que quanto mais cansadas elas estiverem, mais elas dormem, mais depressa elas adormecem. Não é bem assim. Até podem adormecer rapidamente, mas é aquele primeiro sono. Depois vão acordar com muito mais frequência e, portanto, vão andar a sair da cama e a chamar os pais muito mais vezes. Ok? Portanto, tenham isso devemos ter isso em linha de conta. Ok? Que consequências é que existem para o casal? Pois a intimidade do casal também fica muito comprometida nesta altura, não é?
E às vezes isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca. Por um lado, às vezes depois da gravidez a mãe não aceita muito bem o seu corpo e depois está muito dedicada à maternidade e depois sente-se muito culpada se dá lugar à sua parte feminina e à sua parte mulher. Então, portanto, não se sente bem com o corpo, sente-se mais mãe do que mulher, acha que deve ser mais mãe do que mulher, não há relações sexuais, a intimidade fica cada vez mais difícil, até que o desejo começa também a diminuir. Deixa-me saber. Ok. O Pedro está a perguntar, deixa-me só ver aqui. Sentar-se ou deitar-se ao lado dos filhos na cama deles, contar uma história e esperar que eles adormeçam antes de ir embora é prejudicial. Sim. É prejudicial, porque é que nós temos que esperar que as crianças adormeçam, não é? Nós podemos fazer isto um bocadinho, mas não devemos fazer disto norma. O objetivo é que a criança vá para a sua cama, nós fiquemos um bocadinho até ela sossegar, quando ela é muito pequenininha, mas esta higiene de sono começa desde bebê, não é? Nós devemos adormecer, darmos colinho ao bebê, mas depois quando está na altura de dormir, deitá-lo, não é esperar que ele chore, não é deixá-lo a dormir de maneira nenhuma, não é? No outro dia vi um pediatra, não me lembro do nome dele, que pega na criança com os braços no peito, põe-lhe assim a mão aqui à frente e de barriga para baixo, abana-lhe assim o rabinho e a criança sossega logo. Portanto, às vezes é só nós percebermos como é que podemos acalmar os nossos filhos para depois os podermos deitar na cama e esperar que eles adormeçam por eles. Não se deve transmitir a ideia aos filhos de que eles só conseguem adormecer se os pais lá estiverem. Isto não é a ideia certa, porque nós também adultos não adormecemos se alguém estiver connosco. Então, porque é que isso devia acontecer com as crianças, não é? As crianças ficam lá, os pais vão fazer qualquer coisa, depois voltam, se for necessário, se a criança estiver inquieta, se não leem a história, apagam a luz, deixam a luzinha de presença e saem do quarto. Não precisam de fechar a porta, podem encostá-la, ou deixá-la entreaberta ou deixá-la aberta. Não. O que é importante é que a criança perceba que aquele momento é um momento em que o dia acabou e ela agora vai descansar. Não tem problema. Eu estava a dizer que muitas vezes a intimidade do casal deixa de acontecer e quanto menos vezes acontecer, maior distanciamento vai causando no casal. Okay? O casal precisa também de, nesta fase em que são pais, não se esquecerem que são casal. Muitas vezes os pais têm ciúmes dos filhos porque as mães lhes dão muita atenção e também porque isto acontece, não é? A intimidade no casal também diminui. E se no primeiro mês até é normal que isso aconteça, depois no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto já não é tão normal assim. Portanto, o casal também precisa de retomar a sua vida, até porque o casal é a base da família, precisa de estar a funcionar bem. E depois os desafios da educação de filhos, trazendo os valores de uma família e os valores da outra família, também são bastante grandes e muitas vezes são causa de grandes desavenças no casal, de muitas separações até, ok? Então é importante que o casal também se defenda, também se preserve. Outra pergunta, deixem-me ver... Quais as desvantagens das crianças dormirem com os pais? Para as crianças e para os pais, já falamos, tem a ver com a falta de desenvolvimento emocional, de competências emocionais de autoconsolo. Para os pais, a falta de descanso e a diminuição da intimidade, que pode trazer problemas para o casal. Deve haver regras específicas para dormidas em casa dos amigos e dos avós. As regras específicas... quando dormem em casa dos amigos, é sempre bom quando os nossos filhos começam a dormir em casa dos amigos que nós conheçamos bem os pais e que vamos acompanhando, porque a meio da noite o nosso filho pode querer voltar para casa e os pais podem telefonar-nos e eles sentirmos, nós os pais de um lado e do outro, sentirmos-nos completamente à vontade para termos abertura, para telefonarmos aos pais ou para termos a certeza que os pais nos telefonam se isso acontecer. Portanto, os pais, quando os filhos vão dormir fora, devem sentir-se completamente seguros. Quando dormem em casa dos avós, foi aquilo que eu disse há pouquinho, não é? Os avós devem respeitar as regras dos pais relativamente a tudo.
ao consumo de açúcar, à forma como tratam os avós, à hora que vão para a cama, aonde dormem, ok? E devem evitar dormir com eles. Claro, avós também são um sistema conjugal que os filhos e netos, neste caso, aprendem a respeitar. Aprendem a respeitar e não só, também aprendem a imitar. Porque um dia eles vão ser adultos, vão ser pais, vão ser avós e eles precisam destes modelos. Porque nós na escola ainda não temos estes livros, não é? Sobre como ser pai, como agir naquela situação ou na outra. Então vamos ter que, nós adultos, ir ensinando às gerações que voltam. Ok. Vamos responder a mais uma pergunta. O nosso tempo também está a acabar. O que devem... os pesadelos também já respondi. É muito difícil para os pais deixar os filhos saírem da sua cama, muitas vezes. Não são só os filhos que estão habituados a dormir na cama dos pais, são também os pais que criaram o hábito de já terem os filhos na sua própria cama. E um dia eu vi um anúncio de uma cama super grande, onde cabiam perfeitamente 2 pais e 3 filhos, com muito espaço para todos. É caricato, não é forma de resolver o problema, mas é caricato que alguém tenha pensado nisso. Afinal, há colchões extra size para as crianças poderem dormir com os pais. No entanto, depois de tudo aquilo que já foi aqui dito, eu acho que todos compreendemos que é uma coisa que pode acontecer às vezes, mas é uma coisa que não deve acontecer por hábito, não deve acontecer porque é normal. Só pena de nós estarmos a perder a oportunidade de desenvolvermos estas competências. E agora, no tempo que nos resta, eu gostava também que pensássemos nisto enquanto crescidos. Nós falamos muito das crianças estarem na escola, sozinhas, a fazer uma ficha de avaliação e terem que acalmar os seus próprios nervos e o seu próprio medo do insucesso e estarem sozinhas, poderem só apenas contar com elas, ou no recreio alguém não querer brincar com eles, ou com ele ou com ela, e eles também terem naquela altura que arranjar uma estratégia para ultrapassarem aquele desconforto e aquela tristeza que possam sentir. Mas sabem, se isto não for feito quando nós somos crianças, se isto não for feito quando nós estivermos na puberdade, mais tarde na adolescência não vai ser tão fácil. Lembram-se de vos falar da ansiedade? A ansiedade na adolescência está a crescer imenso. Crianças, adolescentes e jovens estão cada vez mais a terem necessidade de recorrerem a fármacos para lidarem com a sua ansiedade, que é cada vez mais crescente. Também a dificuldade em fazer amigos, a dificuldade em lidar com os embates da vida, levam muitas vezes, não só nos adolescentes e nos jovens, a recorrer a ansiolíticos, mas também a serem muito mais permeáveis ao uso das drogas. A parte emocional tem que ser muito bem desenvolvida, porque é preciso ser firme, é preciso ser forte. E isto aprende-se dentro de casa e aprende-se na mais tenra idade. Portanto, vamos aproveitar todas as oportunidades que houverem para ajudar os nossos filhos a serem resistentes, porque aquilo que os espera na vida adulta são grandes conquistas, mas também grandes desafios, e nós precisamos que eles tenham este arcabouço emocional forte, que confiem neles, que saibam pedir ajuda quando for preciso, mas que saibam dispensar a ajuda quando não precisarem dela, que não usem uma muleta. Nós precisamos disto nos nossos jovens, nós precisamos disso na nossa sociedade do amanhã com os nossos adultos, e que estes adultos também possam fazer a mesma coisa com os seus próprios filhos. Foi um prazer estar convosco. Até para a semana.